Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje em mais um episódio da nossa imersão CBMDF, trazendo professores aqui excelentes, professor Jean Naves de EPH, Estevão de Anatomia e Fisiologia, que vão passar dicas agora sensacionais aí para vocês. Alô galera, fala comigo, professor Jean na área. Me sinto lisonjeado por estar aqui rodeado, é claro, né? De professores tops, professor Estevão, parceiro, né? Aí já, de bombeiros, bem lembrado, né? Diga-se de passagem, eu não sou bombeiro, porém sou enfermeiro, né? Mas tenho uma vasta experiência em emergência pré-hospitalar e também em cursos presenciais e cursos online também, inclusive esses Zé Ruelas que estão comigo aqui, né? Hoje são parceiros, são guerreiros aí, né? Parceiros de luta de emergência pré-hospitalar, parceiro Medeiros que está ali também, né? O menino da informática nosso, né, Joe? E aí estamos aqui, então fico muito feliz, né, por esse momento da gente discutir emergência pré-hospitalar aliado com anatomia e fisiologia, não é? Que só para vocês poderem lembrar, né, mestre, no último concurso foi só peso 2, só 40 pontos para a gente poder começar, mestre. E bom ter iniciado assim, né, Jean? EPH, como um todo, né, anatomia e fisiologia, EPH é uma matéria que ela tem um peso extremamente grande na nossa prova. Primeiro que apesar delas ser peso 2, né? É uma matéria que o candidato que não é da área da saúde, ele consegue aprender, consegue ter um bom desempenho, muitas vezes consegue até próximo de gabaritar ou gabaritar a matéria, né? E que, querendo ou não, joga a nota do candidato lá para cima. Peso 2, são 20 questões, totalizam aí 40 questões, né? Vocês acham que tem possibilidade da prova vir peso 2 assim novamente, com um número alto de questões? Boa. Fala, mestre, um pouquinho. Eu tenho quase certeza que sim. Porque a diferença do Corpo de Bombeiros é que tudo que cai no edital você trabalha com isso, né? É diferente de outros concursos que você estuda só para prova, só para ser aprovado. No Corpo de Bombeiros você vai estudar tudo que cai no concurso, você vai trabalhar com isso, né? O pessoal que faz o curso de produtos perigosos tem que saber química e física. Quem está na área da pH como a gente tem que saber emergências pré-hospitalares. Então tudo que está no edital você vai atuar diariamente com isso. Então, todas as matérias são muito importantes. Mas o cargo-chefe do Corpo de Bombeiros hoje é emergências pré-hospitalares, né? Então, com certeza, vai cair muitas questões novamente. E a gente crê que, dependendo da banca que a gente está supondo que vai ser IDECAM ou AOCP, é muito provável que seja peso 2 mais uma vez. Então, é uma matéria muito importante estar estudando. Bem lembrado. Estevão mandou bem. Brasil e galera, você que está por aí, a gente até comentou outro dia, né, mestre? Até numa turminha presencial, desculpa, que o que acontece? A gente pensa assim, se você não zerar emergência pré-hospitalar e anatomia e fisiologia, aliás, se você fechar anatomia e fisiologia e emergência pré-hospitalar e não zerar as outras, você já vai lá para cima. Isso aí você pode ter certeza. Há uma expectativa, até antecipando, né? A gente já comentou alguma coisinha aqui em relação à questão das bancas, mestre. O que acontece, Brasil? Há um zoom realmente de AOCP, que foi a banca que fez PMDF para a gente aqui, e coincidentemente também fez Corpo de Bombeiros de Goiás, né, que se eu não me engano, no ano passado, né, meados de setembro de 2022, uma prova bem elaborada, a gente pode até discutir depois alguma coisinha sobre isso, mas tem um zoom aí também de IDECAM, que foi, lógico, a última prova, inclusive a prova dos meninos, só que foi uma prova um pouquinho confusa para algumas coisas, inclusive questões anuladas também. Eu penso o seguinte, se for IDECAM, eu penso e eu particularmente bato o martelo que vai realmente ser peso 2. Ao CP, mestre, minha opinião, eu particularmente não sei, viu, mestre, se vai ser realmente peso 2. Porém, o número de questões é infinitamente maior de emergência e anatomia. Na OCP, né, se não for peso 2, o número de questões vai realmente ser bem maior. Então, resumindo, é o peso maior, independente se é peso 2 ou não, normalmente é 30% a 40% da prova. E uma coisa interessante, Brasil, que a gente sempre comenta, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, que nem todo mundo é da área, né? Por exemplo, eu sou enfermeiro, tal, aí cada um é de uma área, tal, né? Enfermeiro, tal, dá pra gente poder aliar, né, mestre, algumas coisinhas. Só que a maioria da galera tem dificuldade de aliar, principalmente, anatomia e fisiologia e emergência pré-hospitalar. Um dos assuntos que a gente vai comentar daqui a pouco é choque,
que as pessoas têm muita dificuldade de entender choque, e é o peso maior para emergência, não vou mentir, né, porque tem que aliar muita questão de anatomia e fisiologia, né, mas eu espero também, né, assim como o Estevão também, a parte em relação a peso 2, e talvez, se for OCP, não sei se peso 2, mas o número de questões infinitamente maior do que qualquer assunto que tenha na prova. Sim, e um comentário a respeito de um negócio que o Estevão estava falando muito interessante, é que a banca, o concurso público, ele é parte de uma seleção de um profissional e de uma instituição. A instituição, ela preza por fazer uma pré-seleção. Essa é a verdade. A pré-seleção só a nível cognitivo, só a nível de prova ali? Não, mas a nível de aptidão também. Por que em português as provas tendem a haver muitas questões interpretativas, questões de reescritura, questões de concordância? Porque na administração pública a gente trabalha muito com documentos. Por trabalhar muito com documentos, é necessário que tenha um filtro voltado para aqueles candidatos ali. O EPH e a Anatomia e Fisiologia não pode ser diferente. Exato. Como o Estevão falou, o carro-chefe do Corpo de Bombeiros é o EPH. E vamos pensar assim, eu trabalho no incêndio, mas a prioridade no incêndio é a vítima. Sim. Mas eu trabalho em uma viatura de salvamento, mas a prioridade do salvamento é a vítima. Não é a execução da técnica ali, não é montar um sistema, é a vítima. Sempre vai ser a vítima a prioridade, em qualquer ocasião. Por isso que EPH, por mais que a gente seja pego de surpresa, não venha um peso 2, ainda assim vai ser a matéria mais importante de alguma forma. Ou por ter um número maior de questões, ou por ser o primeiro critério de desempate, como veio no nosso concurso também, né? O primeiro critério de desempate foi as específicas, e dentro das específicas a gente tinha EPH. Belezinha? Agora, mestre, eu vou até inverter o jogo, né? Até na época de vocês acharam difíceis as questões de emergência? Rapaz, eu achei um pouquinho difícil. Eu não sei se o Estevão se lembra disso, existia muita divergência entre professores, né? Tinham professores que ensinavam num nível muito superficial, e quem confiou muito nisso acabou se quebrando, porque não veio tão superficial assim, como a gente sabe, né? Mas para quem estudou com outros professores, que no caso aí o mestre de Naves aí, professor Elton, que na época tá também aqui na frente, né? dando aula pra gente. O Estevão ainda não dava aula, porque ele tava junto comigo estudando, né? Tava nós dois estudando. Mas é isso, quem estudou com essa galera que direcionou melhor, conseguiu um desempenho melhor com certeza. Mas não foi uma prova tão simples assim. Na verdade também tem que saber aplicar, né? Os estudos. Como a gente está comentando, às vezes tem aluno... Eu estudei com pessoas que eram enfermeiros na época e não passaram na prova, né? Porque você tem que... Primeiro, não é só uma matéria, são todas. E segundo, tem que saber alinhar exercícios, né? Porque às vezes você sabe a matéria, mas não sabe a aplicação ali ou a forma que a banca cobra. Então, uma coisa que a gente sempre tem aqui no Projeto Bravo Mar é que a gente está sempre estudando a teoria e fazendo muitas questões. Tanto eu quanto o professor Jean, a gente traz muitos exercícios nas nossas aulas, tanto presenciais como online, para você saber como que cai, né? E tendo a expectativa dessas duas bancas, a gente tem focado muito nelas. E a gente vai falar daqui a pouco sobre questões também. Bem lembrado. É importante frisar também, mestre, que como é pH, né, junto com a anatomia, é critério de desempate, às vezes as pessoas fixam só naquele conteúdo. Eu quero fazer só isso e zero as outras. Aí não dá. Exatamente. Também não dá, né? Tem que ser tudo com estratégia. Pessoal, agora a gente vai fazer um panorama geral de como que foi no concurso anterior e vai trazer como vem sendo cobrado nos concursos atuais também, tá? No concurso anterior, a gente fez esse gráficozinho aqui, trazendo 35 questões, porque 5 foram anuladas. Essas 35 são as 20 de CFP, mais as 20 de CFO, menos as 5 anuladas, beleza? Então aqui logo de cara, a gente já observa algumas coisas, né? A gente teve mais do dobro de questões de anatomia e fisiologia do que de emergências propriamente ditas. Quando eu falo em emergências, eu falo ali de traumatismos, queimaduras e afins, né? Vocês acham que tem alguma tendência de vir parecido com isso aí? Você acha, Jean? Eu acho. Na verdade, assim, eu acho que dá para poder fazer, por exemplo, se foi Deccan, eu acho que vai manter o mesmo padrão. Né? A OCP talvez venha um pouco mais dividida e tudo mais tal, mas assim, o que as pessoas têm muita dificuldade, né? Então, por exemplo, até já dando já um bisuzinho já, as pessoas estão com muita dificuldade, principalmente para quem não é da área, de realmente tentar fazer aquele casamento
vamos dizer assim, né? O casamento aqui, né? Entre anatomia e fisiologia e junto com emergência, né? Então, igual eu disse, quanto à questão de choque também, as pessoas têm muito dificuldade, mas quanto à questão do número de questões, eu acho que vem mais ou menos por aí mesmo. Lembrando que algumas vieram juntas, Sim, né? Então, por exemplo, questões de trauma em relação à anatomia e fisiologia sempre vieram em conjunto, né? Então, eu particularmente acho que talvez venha até um número até maior de anatomia e fisiologia, porque é um critério de seleção um pouquinho melhor, né, do que emergência. Eu acho que vai provavelmente manter o mesmo padrão. Inclusive um comentário sobre isso aí, sobre ser um critério um pouco melhor. Se a gente for observar a prova do CFP e a do CFO, a do CFO, se eu não me engano, foi um número muito maior de anatomia e fisiologia em relação ao EPH, né? E, perdão, a do CFO foi equilibrado, foi metade EPH, metade de anatomia e fisiologia, quase igual. Deu tipo 11 para 9, né? E as notas dos candidatos ficaram altíssimas. Nivelou muito pouco. Se a gente pega os 100 primeiros candidatos, praticamente todo mundo gabaritou ou quase gabaritou a prova errando uma. Praticamente todo mundo. Enquanto o CFP, a gente teve uma panorâmica um pouco diferente. Teve 16 questões, se eu não me engano, só de anatomia e fisiologia. Isso fez com que a nota dos candidatos, você vê ela decaindo assim ao longo dos 100 primeiros, sabe? Você vê lá o primeiro 40, aí depois 38, 36, 34 e vai diminuindo. E isso é bom para a banca, né? Quer dizer o quê? Que está filtrando, que está selecionando legal. Enquanto uma prova que todo mundo gabarita ou quase gabarita não seleciona muito bem. Não é isso? Agora vamos entrar um pouquinho em cada disciplina, começando com anatomia e fisiologia. Aqui, Estevão, a gente teve um panorama aqui da soma das duas provas, né? Aquelas 22 questões estão distribuídas aqui em anatomia e fisiologia, e a gente observa algumas coisas, né? Sistema nervoso não caiu, despencou. 6 questões, despencou. Veio com É uma matéria muito grande, né? muito grande, tem muita coisa para ser abordada. É muito grande. Na sua opinião, assim, é uma matéria que é praticamente certeza de estar na prova? Não, que vai estar na prova é certeza. Não tem... Tem muitos detalhezinhos, né? Que examinador adora. Tipo, função de cada nervo, quantidade de pares de nervos, as células, né? Os neurônios e tal. São muitos detalhezinhos que são bons de elaborar a questão, né? Já tem outros sistemas que são mais básicos, né? É a função dele, os órgãos que compõem e pronto, não tem muita variedade. Sistema geniturinário ali, não sei se entrou aí a questão de embriologia, mas tiveram algumas questões bem delicadas sobre embriologia, que está dentro do sistema reprodutor feminino. A gente até ficou surpreso, né? Pouca gente esperava cair tantos detalhes de embriologia. Mas, assim, uma observação importante, que são questões simples e fáceis de aprender, que é aquelas 3 ali, laranjado, cinza e amarelo, que é posição anatômica, divisões do corpo humano e quadrantes abdominais. É uma matéria simples e que deu 4 questões, são, né, praticamente 8 pontos. E, assim, é bem básico, bem fácil. Então, para a gente ver que tem questões muito fáceis e questões muito difíceis. O ideal é você não pode perder ponto nenhuma. Então, às vezes, o candidato também ele foca tanto numa matéria cabulosa, que é igual o sistema nervoso deu 6 questões, e às vezes ele ignora ou não valoriza tanto uma matéria mais simples, que são posições anatômicas, e às vezes o cara perde ponto que é um ponto dado. Que todo mundo acerta e ele erra. Que todo mundo acerta. Então, assim, o que a gente tem que tentar trabalhar é equalizar os dois. A gente sempre pontua todos, porque às vezes enfim, o aluno vai estudar. Não, isso aqui é muito fácil, vou estudar isso aqui não. E aí vai ter um detalhezinho besta ali que ele pode perder. Então, a gente sempre gosta de pontuar todos os assuntos aí. A gente estuda todos esses sistemas aqui, né, no Bravo Mike. E a gente sempre fala todos os bizus de todas as matérias. Não... Claro que o sistema nervoso é maior, a gente tenta dar uma atenção, né, um pouco maior, mas matérias simples como posição anatômica e divisões do corpo humano também pontua e é peso 2 como qualquer outra questão. E uma coisa interessante, assim, voltando um pouquinho no nervoso, né, é que dá para fazer muitas correlações dentro do próprio conteúdo, né? A gente pode trabalhar com o central, com o periférico, aí pode trabalhar com trauma TCE, sistema nervoso, TRM, pode trabalhar com Glasgow dentro de avaliação do paciente, sistema nervoso. Mete uma Cincinnati só para quebrar o negócio dele. Olha o tanto de relação que a gente consegue fazer só explanando. O que eu imagino é que o próximo concurso deve ir mais assim, sabe? Não vai ser aquela questão pontual só de uma coisa. Eu acho que eles vão trazer cada vez mais na tendência dos concursos, tá mesclando as matérias. Então a gente comenta aqui, né?
você tem que ter a base de anatomia e fisiologia para saber ir bem nas questões de EPH, de emergências pré-hospitalares. Como vocês estão falando, trauma raquimedular. Tem que saber um pouco do sistema nervoso para saber ali as funções de cada região da coluna. Por quê? Porque se você não souber, você vai errar ali na hora de resolver EPH. Então, a gente vai ver algumas questões aqui, né, que a gente trouxe para vocês, mas está muito correlacionado. Você tem que, de fato, tem que estudar todo o conteúdo. E você tem que estar preparado com os melhores. A gente está preparado para dar o melhor para você, entendeu? Por isso que a gente está aqui, inclusive, fazendo essa live aqui. Para você saber como que cobra e para você não ficar, não, é só física, é só um assunto. Vai que a banca traz uma questão de física e química no mesmo enunciado. Exatamente. Na mesma questão. Pessoal, que isso aqui é só um gostinho do que vocês podem ter. As nossas matrículas para sexta turma estão abertas aí. Quem quiser pode estar correndo, vindo para cá. Que com Quanto certeza... mais rápido, melhor. Exatamente. As vagas acabam e acabam muito rápido, gente. Não deixe a oportunidade passar. Junta com quem sabe e vamos cair para dentro do CBMDF, que eu tenho certeza que boa parte dos nossos alunos vai ombrear com a gente aí mais à frente. Com certeza. Né? E última turma desse ano, Última turma. Pré-edital, provavelmente. Né? Uma coisa importante de gravar, até quantas questões, o número de questões, volta só um pouquinho rapidinho aqui. Isso. Ali, ó, por exemplo, o número de questões tal. Na verdade, algumas, né, começam falando de anatomia e terminam com emergência, e vice-versa. Então, na verdade, a questão de correlacionar, que é o que o Estevão comentou muito bem, então, na verdade, os assuntos estão bem aderidos. Não tem jeito, estão misturados. E vai muito também, perdão, Brasil, vai muito também, uma coisa que, pelo menos eu sempre trabalho nas minhas aulas, é a questão do psicológico, né? Nem está na pauta aqui. Mas por que eu estou falando isso? O Jean fez um comentário importante aqui. Às vezes o enunciado começa trazendo uma coisa de emergências pré-hospitalares, de traumas, que é um assunto gigantesco, e no finalzinho pergunta, mas sobre o sistema digestório, Mark. E aí, às vezes, o aluno, ele fica tão nervoso com o enunciado da questão, porque ele não está preparado, e às vezes ele perde uma questão fácil. Sim. Seria de anatomia e fisiologia assim, simples, de você escolher ali a certa, de fato, que não tem como errar, só que, por ele estar inseguro numa de pH, que é mais complexo e que é maior o conteúdo, vai interferir na questão aí ele da anatomia chega, e fisiologia. lê o enunciado, já fica tenso e perde uma questão fácil. Então, é importante. E da mesma forma, o contrário, que às vezes o enunciado traz ali um texto gigante sobre anatomia. No final, perguntar algo sobre emergência pré-hospitalar. E aí o cara tem que estar tranquilo para responder. O psicológico conta muito na prova, muito. Eu falo isso porque eu estudava com pessoas muito, muito preparadas e que não foram bem na prova, justamente por causa disso. Então a gente está aqui e a gente sempre vai estar trabalhando isso aqui. Né, o Jean, ele tem esse aspecto assim meio alterado, mas é confuso, desorientado. Mas Glasgow dele ali pro 4, pro 5, mas traz muitas questões e sempre a gente tenta abordar essa questão, entendeu? De você estar preparado para o que vier. E você vai estar. Você estará com a gente. Fique tranquilo. Amém. Receba. E eu quero 10% do seu salário, Zé Roy. Do seu também. Estamos devendo. Na verdade, mais ou menos 15 mil bombeiros devem ter tido aula com o Jean desde 83. Não, nem vai ultrapassar o Silvio Santos, pô. Daqui a pouco o bicho tá jogando aviãozinho. Não, mas a gente brinca falando que eu dou aula... ministro, que eu não dou, né, ministro? Desde 1988, mas se eu não me engano, foi o quê? 2008 teve um? Antes teve o quê? Teve 2007? Antes 2000. 2007, né? 2000 não, que eu ainda estava estudando ainda, né? Mas o de 2008, 2007/8, eu já entrava já. Que, se eu não me engano, foi Sebrasp, né? E a ordem foi muito baseado também em traumas, principalmente, queimaduras, e já tinha a mesma tônica de aliar anatomia e fisiologia. Não tinha questão de peso 2, mas o número de questões era infinitamente maior também, Sebrasp. Depois veio o quê? 2011? Teve 2011, um também, né, que ainda foi Sebrasp, manteve a mesma tônica, e aí depois veio de vocês, né, 2016/17, só que assim, que já foi Decam, houve uma alteração de datas e tudo mais. O problema é que às vezes o concurso pode surpreender a gente. Como a banca naquela época foi muito criticada, pode ser que ela surpreenda a gente. Né? Vai que bota um assuntozinho que é tópico para daqui a pouco. Eles não vão cair nos mesmos do nada, entendeu? Então, acho que não vai ser aquela mesma tônica. Vai, comando. E eu tenho duas perguntinhas aí, né?
Uma direta aqui pro Estevão agora. Você tem alguma dica do estudo de anatomia e fisiologia para dar para os nossos alunos? Primeiro, se inscreva no Projeto Bravo Mike. Segundo, Boa. tem que estudar o edital todo, várias vezes. Se é peso 2, você tem que estudar 2 vezes mais, né? Quando eu estudava, eu fazia cursinho presencial, fazia um online também, que tinha aula com o nosso professor aqui, veterano. Acho que desde o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, você já deve dar aula, né, Jean? Antes de ter CBMDF, o Jean já dava aula lá. Acho que pro pessoal que veio na marcha. Mas só tem um comando aqui que tá aqui nos bastidores. Entra aqui, guerreiro. Eu já dava aula já, mas o cara já tava na SLU, lá em Goiânia já. Não rala já Aí também. sim, ó o spoiler, Então, eu todo dia estudava EPH. No meu planejamento de estudos, eu tinha 2 tópicos, EPH e outro assunto. No dia de EPH, no caso EPH, assim, como edital trazia tudo, então era anatomia e fisiologia e EPH, né? Então eu estudava EPH e EPH no mesmo dia, se no meu planejamento estava para estudar EPH. Então todos os dias eu estudava EPH. Por quê? Se é peso 2, eu tinha que estudar 2 vezes aquela matéria. Então se eu estudar biologia, era PH e biologia. Se eu estudar física, PH e física. Se era português, é PH e português. Se era EPH, é PH e EPH. Então todos os dias eu passava o meu horário de almoço do meu antigo trabalho. Lembrando de mim. Tendo o desprazer de assistir as aulas. A gente trabalha até... Isso é uma estratégia muito top, na verdade, Sim. né? E a gente até trabalha de forma muito semelhante. A gente coloca EPH dentro do primeiro ciclo de matérias. Isso. Aí já começa a fazer revisões de EPH, porque a gente já tem uma matéria vista. No segundo ciclo, a gente já vai ter visto o primeiro ciclo, já entra revisões do primeiro ciclo com EPH. E no terceiro ciclo também. Ou seja, durante todo o nosso caminho no Projeto Bravo Mike, no online a gente está vendo EPH. Isso, o que o Brasil está falando aqui, pessoal, é que no nosso curso online tem uma mentoria sensacional que vai te ajudar justamente em como estudar. Muito aluno sabe a matéria, muito aluno quer passar, muito aluno está bem intencionado, mas não consegue se organizar. E a diferencial aqui do Bravo Mike é essa mentoria que vai te auxiliar no planejamento, para você saber estudar de forma correta. Por isso que a gente é diferenciado. Pode crer? E detalhe, viu? Materiais atualizadíssimos. Né? Então, porventura, muita gente fala assim, professor, tem um conteúdo assim, tal, o que o senhor acha, tal. Então, às vezes tem protocolo antigo, né? Então, a gente prioriza a questão de ter realmente materiais atualizados. E a questão é, lógico, né, da mentoria é sensacional. Você ter aquele amparo, aquela base, né? Um apoio para poder estudar, isso é top. Na nossa época não tinha Facilita isso, muito o caminho. Agora vamos falar um pouquinho de emergências aí propriamente ditas. Já entramos em anatomia e fisiologia, vamos para emergência agora. Lembrando que o nosso edital anterior, ele foi bem resumido em alguns tópicos. Por exemplo, ele não cobrou suporte básico de vida, não cobrou avaliação do paciente, entre outras coisas aí que talvez sejam interessantes da gente estar estudando desde já. Porque não é surpresa nenhuma que caia em concursos públicos. Suporte básico de vida, praticamente todos, não é isso? E aí a gente teve um panoramazinho daquelas 11 questões, a gente trouxe 4 de traumatismos em geral, 4 de queimaduras e 3 de hemorragia e choque. Professor Jean, você acredita que tenha novas matérias nesse próximo edital, que possam ser adicionados novos tópicos? Qual que é a sua opinião quanto a isso? Creio sim, eu particularmente penso que realmente pode vir alguma surpresinha pra gente, tipo afogamento. Tem tempo que não cai, né? Outro assunto top também, que realmente a gente espera alguma coisinha, animais peçonhentos tem tempo que não cai. Eu particularmente tenho, né, dificuldade de procurar questões pensei de que animais você peçonhentos. Pensei que você ia falar que tem animais peçonhentos. Não. Tá, continuando. Mas afogamento eu espero alguma coisinha, vez ou outra também, até tipos de ambulância. Né? Vez ou outra eu passo para os meninos também, independente se condutor ou não, porque pelo menos tem que ter noção. Mas afogamento eu espero alguma coisinha. Uma parte específica, que todo mundo fala de trauma, igual caiu ali. Por exemplo, a IDECAN e tanto a OCP, eles gostam de tópicos atuais, tópicos contemporâneos. Então, por exemplo, nesse período do concurso de vocês, de 2016/17 até agora, porventura da pandemia também,
houve um atraso maior, né, de 6 para 7 anos, e nesse tempo nós tivemos algumas alterações de protocolos, né, que a gente já comenta muito, né? Então, por exemplo, protocolo da American Heart Association, tanto do básico quanto do avançado, é importante gravar que de 5 em 5 anos a American Heart, né, mestre, padroniza ou atualiza o seu protocolo, né, baseado em evidência e tudo mais. Então, eu espero sim parada cardiorrespiratória, que tem tempo, porventura, que não cai. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Uma coisa que foi estranha da IDECAM, da último concurso, que praticamente foi Ctrl-C, Ctrl-V, do edital do CESP. Exato. Foi exatamente. Então, assim, a gente não sabe se foi em cima da hora, se foi despreparo deles, a gente não sabe exatamente. Mas o que eu imagino? Se vier a IDECAM novamente, eles não vão fazer isso. Então, esse comentário que o Jean está fazendo é muito importante, até porque se eles tiverem a oportunidade de novamente fazer esse certame, eles não vão cometer os mesmos erros e eles vão querer vir, né, chapa quente. E surpreender. Surpreender, com certeza. É verdade. Então, por exemplo, que o Jean falou de afogamento, é um tipo de ocorrência que a gente atende muito, né? Não eu, na minha cidade não tem tanto, mas o Corpo de Bombeiros atende muito afogamento aqui no Lago Paranoá. Então, é um tipo de ocorrência que tem muito, né? Então, pode ser que caia. PCR, eu acho que todo dia brada 2, 3 PCR no Corpo de Bombeiros. Só e assim, é igual a questão da avaliação da vida que a gente estava comentando, o final, se você não reverter, vai ser uma parada. Exato. Independente do tipo de emergência. Então é muito provável que eles não façam Ctrl-C, Ctrl-V de novo, não, e venha coisas novas aí, principalmente na parte de EPH mesmo, de traumas em geral. Então, o Jean sempre fala nas aulas, né? No conteúdo dele tem. Então, a gente já tem se precavido esperando algo mais complexo, entendeu? Então, pode ser que caia, sim, conteúdos que não caíram, entendeu? Nos últimos concursos. Posso dar um ainda chute? Nessa mesma toada, Vai, uma manda. pergunta para vocês. Manual do CBMDF, vocês acham que tem chance de vir como referência, assim como foi o CBMGO 2022? Pois é. O que acontece? É igual a gente estava comentando, até partindo do princípio do que a gente estava falando quanto à questão de protocolo, concurso CBMGO, né, de Goiás foi baseado no protocolo, né, regional. Porém, vai depender muito daquela questão que a gente comenta muito, né, de edital previsto, edital publicado e tudo mais. Então, o último CBM foi protocolo também, né? Só que, basicamente, os protocolos baseiam-se aonde? No suporte base de vida e no PH-TLS. Né? Então, eu particularmente priorizo a questão de estudo, lógico, dos dois protocolos e também cito a questão do protocolo regional de cada um. Eu acho que provavelmente deve vir, é claro, né, baseado no protocolo daqui mesmo, do CBMDF. Assim, porém, o próprio protocolo baseia no suporte básico e no PHTLS. E aí vai depender muito da referência que vier no edital. O nosso protocolo foi atualizado no final do ano agora, não Foi. Foi. Gente, assim, eu não li ele todo, né? Não li todo porque ele é bem grande. Mas é um protocolo, assim, com nível de excelência muito alto, né? A bibliografia dele é o que está em todos os concursos. Pode ser que caia sim, porque ele tem muitas bibliografias nele, né? E o nível de excelência dele aí foi muito alto. Então a gente espera que os conteúdos que estão no protocolo pode ser que caiam sim na prova. Asterisco, mestre. Particularmente o protocolo bombeiro tem muita coisa de emergência clínica, viu? Tem bastante. O daqui tem emergência clínica. E eu vou dar um chute, posso? Grava isso aí, hein? Eu tô com um negócio de diabetes na cabeça. Não sei porquê. Já sonhei, já falei no presencial, já falei no online, para poder quebrar a galera no meio. Eu acho e que é ele, selecionar eu os acho que é o melhorzinhos do mais ou próximo. menos. Ah, professor, sou eu que realiza a banca, quem dera, né, mestre? Até queria tal, mas eu tô com um negocinho de emergência clínica. As pessoas desprezam muito ainda, viu, mestre? A questão de infarto, tem muito tempo que não cai. Sim. Porque, queira ou não queira, é um dos sinais e sintomas que vocês vão pegar mais. Né? Isso aí não tem jeito, não tem jeito. Então, só para finalizar, eu espero alguma coisinha de parada, porque teve alteração do protocolo da American Heart, e o próprio PHTLS teve atualização em 2018, né, do qual o Titi é instrutor também, né, do PHTLS 2018, e houve atualização da escala de Glasgow. Tá? Então, eu particularmente espero assuntos específicos. Glasgow é batata. Não, provavelmente vai certeza. Provavelmente vai estar, que teve a avaliação da pupila, né? Que a gente está muito acostumado só com aquilo ali. Ó, aqueles assuntos ali são batidos já. Queimadura, choque,
hemorragia que está ligadaço, provavelmente vai cair alguma coisa de controle de hemorragia. Tem agora o protocolo de Stop the Bleed, que nós 2 somos instrutores, né, os 3 na verdade, né, e traumatismo está muito batido também a questão de lesão de crânio, coluna e tórax, porque todo mundo na aula prioriza o quê, né, mestre? É trauma de extremidades, trauma de membros. Vamos estudar só aquilo, que vira e mexe e cai. Mas a questão de torniquete também, eu espero alguma coisinha. Porque está muito atual, houve alteraçãozinha, e as pessoas não estão estudando muito, estão focadas só nisso. E aí Decam vem para quebrar a perna dos outros. Se foi Decam, perdão. Sim, sim. Um comentário que eu queria tecer aqui sobre essa questão do manual é que muitas das vezes a gente vai encontrar uma coisinha ou outra diferente que são mais relacionadas a partes prático-operacionais do Corpo de Bombeiros. Porque nesses pontos em específico, o protocolo utilizou estudos que são até às vezes mais recentes e mais atualizados, baseados em prática e evidência, entre outros vários fatores, que trazem às vezes técnicas um pouco diferentes. Como até regionais, né? Torniquete, até regionais. E coisas desse tipo. Então, assim, não foge muito ali do que vem sendo a referência base, né? Um PHTLS da vida, mas tem uma coisinha ou outra, um detalhinho ou outro, uma besteirinha na parte prática que vai mudar um pouquinho. E é aí que a gente tem que olhar se vier o manual como referência no edital. Exato. É isso? Mandou bem. Vamos comentar agora, pessoal, sobre algumas questões, mostrar um pouquinho como é que é a cara das questões. Vamos fazer um comparativo aí, IDECAM e AOCP, trazer algumas questões mais atuais, mostrar onde o calo pode apertar um pouquinho, onde é que pode dificultar um pouco a nossa vida dentro dessa matéria e onde é que tem mais recorrência, né? Começando aqui com uma questãozinha da AOCP. Pessoal, essa questão ela é bem interessante, eu gostei dela e trouxe ela como um exemplo, porque é uma questão que fala de anatomia e fisiologia e ela traz 2 sistemas. Praticamente toda questão de alternativa de anatomia e fisiologia vai mexer com 2 sistemas. Que é o que a gente comentou, né? Exatamente. Provavelmente a tendência é isso aí tá cada vez mais alinhado. Isso, e assim, muitas das vezes, por exemplo, ela pede o caminho de uma circulação, pede o caminho de um alimento. E aí no meio desse trajeto troca uma coisa ou outra colocando um sistema diferente. O caminho do ar até os pulmões. E aí coloca alguma coisa do sistema digestório lá no meio, digestivo lá no meio. Ou seja, sempre vai ter esse embaralho aí de informações entre 2 ou mais sistemas dentro das alternativas. Vocês veem muito isso? Concordam com isso? Com certeza. É uma coisa quase batata. Concordo né? plenamente. É batata que cai. E às vezes a gente fica focado mais em sistema cardiovascular e sistema respiratório, mas eu bato na tecla, viu, Estevam? Viu, Brasil? De que sistema digestório sempre tem umazinha ali, né? Então, por exemplo, eu confesso que às vezes até eu tenho um pouco de dificuldade se eu ficar sem falar e sem estudar isso, questão de enzimas, pepsina, tarará, e a parte de anatômica mesmo, que as pessoas confundem muito a questão de laringe, faringe, inclusive as duas estão aí sempre para poder quebrar nossas pernas, né? Então, assim, eu chamo atenção para um negocinho aí, que aí tá ali, né? Instituto AOCP/EBSER. EBSER é realmente a questão de Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar, é um INTRA. Porém, a gente trouxe uma questão importante, que é uma banca que a gente pode até ser que venha realmente a OCP, para vocês poderem ter noção de como que é. Porque eu já vi Ctrl+C e Ctrl+C de banca, de concurso, que trouxe a mesma questão particularmente. Tem demais, tem demais. Verdade. Tem muito. Outra observação, mestre. Eu que sou enfermeiro, igual eu falei para vocês, mas minha vivência é SAMU, emergência pré e intra-hospitalar, né? O que é interessante gravar? As pessoas têm muita dificuldade de entender, eu vou buscar questões e tudo mais, de aliar questões de medicação. Né? Então, para você que está entrando, né, principalmente, né, mestre, praça, tudo mais e tal, cara, esquece medicação. Tá? Então, esquece medicação. Então, as pessoas confundem muito, principalmente quando eles saem buscando questões aleatórias, então as pessoas confundem muito. Né? Por exemplo, se você já for fazer para o card de saúde, quero fazer para oficial, para enfermeiro, complementar, sei lá o quê, Sim. Aí é diferente. Aí é diferente. Mas, no geral, tem que saber o básico e esquece medicação. Então, essa questão Inclusive, é bastante importante. Sobre isso aí, vários candidatos mandam a perguntinha assim pra gente, como é que eu acho as questões de EPH, de anatomia e fisiologia, como é que eu acho? Por que eles têm essa dúvida? Eles vão lá no site de banco de questões, né, nos mais conhecidos, aí buscam lá e acabam vendo questões ali que não tem nada a ver com o que ele está estudando. Enfermagem ou medicina. O que o Jean falou. Exatamente, trazendo procedimentos invasivos, medicações, técnicas mais complexas que não são abordadas ali num edital de concurso para bombeiro, que é o nível superior em qualquer área, não na área da saúde, né? E aí, para a felicidade desses candidatos que têm essa dificuldade, no projeto Bravo Mike, a gente separou as questões, filtrou as questões, teve todo esse trabalho para vocês. Então, as questões que estão lá são todas questões cabíveis e aplicáveis dentro do edital de vocês. Exato. Belezinha? Vamos para a próxima questão aqui.
Aqui a gente trouxe uma questão de sistema cardiovascular, uma questão que é extremamente batida, né? Ela fala um pouco ali sobre vasos, artérias, veias, e ela faz sempre aquela confusãozinha ali de onde tem sangue oxigenado, onde que tem sangue desoxigenado, que é um negócio que também já está batido, mas que a gente vê, gente, ó, a questão é de 2022 e caiu. O que vocês pensam a respeito disso? É possível cair questão desse Não, tipo? sempre cai. O pessoal sempre tem, confunde, né? Assim, deixa eu até, em relação à questão anterior e essa, tem vários bizus que a gente dá na aula, nas nossas aulas, não vou dar aqui, nessa live, porque é para você ficar com sensação de curiosidade. Gostinho de quero mais, para vir pro Bravo Mike. Isso que o Brasil falou, né? Os detalhezinhos que faz o aluno errar, faringe, laringe da questão anterior, são coisas simples. E a gente tem o bizu fácil para você não errar, mas tem que vir para cá para aprender, beleza? Mas essa questão aí, ó, por exemplo, ó, alternativa incorreta, que vai ser a letra A ali, que a gente já viu, mas olha só, vasos arteriais pulmonares e arteriais venosos. Pegou pasta de dente com shampoo, com pepino, maçã e misturou tudo, tipo, nada a ver, entendeu? Artéria Então é uma questão venosa, simples. né? Artéria venosa. É igual quando eu pergunto, jugular, é veia ou artéria? Aí todo mundo, é veia. É artéria? Eu falei, quem acha que é uma veia artéria? A maioria levanta. Eu falei, não, vamos estudar anatomia e fisiologia, né? Boa. Por eliminação, essa já iria facilitar. Né? Um tipo de... Aí, passando aqui para outra questão, esse tipo de questão aqui também de 2022, eu trouxe ela porque eu achei muito interessante o fato deles usarem uma figura anatômica ali, né? É uma questão que, por usar uma figura anatômica, ela tem o seu nível de complexidade, mas a gente observa que o examinador também não teve maldade. Sim. Ele solicitou que a gente soubesse ali duas das onde está apontado ali, duas das setinhas, né? Só que ele não embaralhou as respostas de nenhuma forma, e se você soubesse apenas uma das duas, você acertava a questão tranquilamente. Ou seja, é uma questão que tem sua complexidade, mas ela não foi elaborada para reprovar ninguém, só para avaliar se sabe mesmo. Vocês concordam com isso? Sim. E aí ali bastava a gente saber ou o número 4 ou a letra A para responder a questão. Tranquilona. Mais uma por eliminação ao OCP. É. Lembrando, viu, mestre, que eu já vi questão da OCP, dela, por exemplo, vamos bolar uma questão aqui rápida, né? De posição das mãos. Para saber a posição das mãos, a OCP gosta de botar figura. Legal. Né? De fazer um link, e perguntar, essa estrutura é tal, tá? Adulto, criança, bebezinho com 1, bebê com 2, tá? Então, a OCP já botou isso, aliado com a SCP também. E outra coisa, uma questão que poderia ser igualzinha essa aqui, seria, por exemplo, trazer um coração. Coração, as setinhas, as letrinhas, e aí perguntar o nome das Decan não teve partes. nada de imagem, né? Eu não lembro. Não teve. Mas, assim, em relação a muscular e esquelético, né? Muscular é bem difícil vir cobrando nome de músculo, igual tá essa questão. Mas dá para responder, porque a letra A ali é no osso do fêmur. Então, o único que tem a parte femoral ali é a letra C, que é a resposta. Mas, em relação a esquelético, tem que saber o nome dos ossos. Inclusive, nas nossas aulas, a gente aprende vários bisus. Mas o cara que tiver uma miopia ali, ele vai confundir o braço com a perna ali. Maria. Aí Mas, assim, meu companheiro Medeiros tem dificuldade visual. Em relação a ossos, muito provável que vai perguntar nome e região, Nome de osso, né? porque sempre tem. E não é tão difícil de aprender, né? Então a gente espera sim uma questão semelhante a essa aí, se vier ao OCP, principalmente em relação ao esquelético. Agora uma questão bem legalzinha aqui do CFP-CBMGO. É uma questão que trouxe a avaliação do paciente, né? Especificamente ali a avaliação primária, o XABCDE. Questão tranquila, né, Jean? Sim, topíssima. Tranquilo e assim, eu particularmente nos presenciais e até nos online nossos também, do Bravo Mike também, eu gosto sempre de começar a aula, mestre, né? O Brasil já viu também. Primeira aula, Tará, eu explico o que é o X, o A, o B. Só de você lembrar da sequência X, A, B, C, D, E, já é um avanço. Então, na maioria das vezes, já boto lá no cantinho do quadro, né? X, A, B, C, D, E. Inclusive, no presencial, eu fiz essa questão, né? Normalmente é uma das primeiras questões que eu faço com a galera que caiu aí, né? Para a praça, que foi a OCP. Se você lembrar que eu, particularmente, aprendi no início, era ABCDE. Né? Aí realmente depois, em 2018, que veio realmente a questão do XABCDE. E uma observação, viu, mestre? A gente está no PHTLS da 9ª edição, né? Sim. Particularmente, eu já tenho alguns acessos aí até, né, do PHTLS da 10ª em inglês, né? Que quando chega pra gente em inglês, até traduzir e chegar Brasil, é um ano e meio.
aí a gente já está, por exemplo, aprendendo no protocolo, já está alterando, ainda está aprendendo o último, aliás, até aprender o outro. Então, hoje, PHTLS ele traz XABCDE, que é o que realmente, né, Corpo de Bombeiros de Goiás, e no geral, CBMDF também padroniza, mas se você memorizar a sequência, sabe qual foi a dificuldade maior aí, senhores? Né? Foi identificar o quê? A interpretação. A dificuldade aí foi da interpretação, não foi só. É por isso que tem que fazer a questão, É verdade. Tá falando. Quando ele coloca ali, ó, a ordem correta das etapas de acordo com o Gabriel, tarará, tarará, né, sei lá, de cima para baixo, aí a maior dificuldade talvez tenha sido interpretação. Às por vezes isso que a gente bota trabalha um textinho muito maior ali para fazer o candidato. E aí o nervosismo da cansar, prova, confundir. nervosismo da prova, falta de estratégia, isso é para tirar o candidato. Coisa, né? Uma observação rápida, prometo que vou ser rápido. O protocolo do PHTLS, a 9ª edição, ele traz o XABCDE ainda, que a gente começou a falar rapidinho. Aí já tem gente me perguntando, tanto questões até em relação ao online, que eu tenho que passar para vocês depois, e principalmente do presencial nosso, do Bravo Mike também, é a questão do F. Calma. O F tem um zum que ele está por vir, logicamente, no ATLS que deve sair por agora. Sabe o que é o ATLS? O Advanced Trauma Life Support. Esse é específico para enfermeiro e para médico, que não vai cair para vocês. Repito, o F está no ATLS que ainda nem saiu. E aí, mestre, já tem gente preocupado, né? Professor, e o F? Vocês não vão falar? Não vou, porque não está no edital, né? Não está no seu agora. Se porventura, que eu acho difícil, o edital demorar, aí tem um zum, da 10ª edição sai o F, que é o que eu acho difícil, que na verdade não tem, né? Mas o F seria o quê? Fatores de risco, principalmente para gestantes, crianças e idosos. Esse assunto, armazena no cantinho, tá? Então, por enquanto, XABCDE, que você iria matar essa questão fácil. Isso. Pessoal, agora uma questãozinha aqui também da OCP, só que do CBMPA, CFP, tá? É uma questão que, se a gente for observar, ela pergunta sobre manobra de desengasgo e ela faz uma associaçãozinha ali entre o EPH e a anatomia, certo? Ela pergunta onde que a mão deve ser posicionada para fazer pressão. Basicamente é isso a pergunta. É uma pergunta que, assim, no meu ponto de vista, ela é tranquila porque as alternativas elas estão meio grosseiras, né? Por eliminação da para isso. Mas não daria para complicar um pouquinho ela? Dava. Deixar ela um pouquinho mais difícil? Daria. Trazendo, por exemplo, outros quadrantes abdominais, coisas desse tipo, Sim, né? Com certeza. E se você partir do princípio que hoje em dia a gente nem fala mais, né, mestre? Manobra de Heimlich. Na verdade, tem uma confusão aí, né? Que o tal do Heimlich, que porventura, se eu não me engano, acho que morreu até engasgado, ele, lógico, né, patenteou um nome, tarará, que realmente verificaram que parece que não tem isso, que não foi só ele e tal, ele apenas melhorou, mas quem sou eu para falar disso? Mas se cair, vai cair com pressão abdominal, né, que já tem uma alteraçãozinha. E aí essa, por eliminação, se você souber anatomia, essa é uma das questões que a gente está comentando. Ela começa com emergência e termina perguntando a parte anatômica. Agora, pronto, desengasga. Você vai desengasgar o húmero, o córtex, o hálix, o cerebelo. Não tem menor já começa sentido, por né? aí. E foi a OCP grosseira. parar. Né? Muito bem. Se fosse na cabeça do Jean, ia ser bem difícil fazer o cerebelo ou o córtex pré-frontal. Uma observação. Uma coisa dessa questãozinha aí também, 2 bombeiros. Que lá, o profissional bombeiro passou lá com 16 anos de experiência. Eu pensei que era de idade, mas é de experiência. Aí já tem companheiro na sala. Os bombeiros que o Jean já deu aula devem ter 16 anos de aposentado, de reserva. Pessoal, é que eu trouxe outra questãozinha aqui. Boa. Técnica e segurança do trabalho é uma questão que ela fala de choque. Eu trouxe ela porque ela trouxe uma definiçãozinha ali do choque anafilático, tá? E esse é um choque que ele é pouco abordado dentro das provas de pré-hospitalar, assim como o séptico, porque eles são mais voltados para a parte hospitalar, mas nada impede de que venha caindo, não é isso? Normalmente as bancas... Com certeza vai cair a questão de choque. Sim, choque é batata, é um negócio que é um fato praticamente. Só que as bancas costumam trazer aqueles choques mais relacionados à parte traumática, né? Hipovolêmico. Aí quando traz um distributivo, traz o neuro, em vez de trazer, por exemplo, o anafilático, trazer o séptico, alguma coisa. Bem lembrado. A gente sempre comenta quantas questões de choques. Choque sempre cai. Só que a gente está sempre habituado aos tradicionais, isolados. O hipovolêmico, que é de lei, que está aliado ao trauma, que vai ter uma, sempre tem. Sempre tem, Aí ele tem que botar uma dessa para poder quebrar as pernas. Quebrar as pernas, gente. Estou falando, tá? Pelo amor de Deus. Mas lógico, interessante você memorizar que os isolados seriam, claro, cardiogênico,
hipovolêmico e obstrutivo, que as pessoas não comentam tanto. Agora, lembrando que a palavrinha mágica de obstrutivo, né, cardiogênico, é claro, e principalmente hipovolêmico, seria vasoconstrição. E é uma palavra interessante que eu sempre falo nas questões, que o Estevão também comenta, tá? O Brasil também sempre fala, que os choques ditos distributivos, a palavrinha mágica seria vasodilatação. Se você quiser mais, vem pro Bravo Mike. Vou falar mais nada, não. Vou dar bizu mais, não. Agora, o que é interessante gravar? Tem uma palavrinha mágica ali que é hipersensibilidade, que está ligado, logicamente, ao choque anafilático. O anafilático é um tipo de ocorrência que o quê? Os meninos vão pegar muito tarará, vai ser aquele atendimento inicial, na maioria das vezes vai precisar de uma unidade de suporte avançado, ou vai ter que chamar a SAMU, né, em conjunto, tarará. Mas aí, o que acontece? As pessoas estudam muito só o hipovolêmico, cardiogênico, que é um também mais comumzinho, e o neuro, aliado com TCE e trauma medular, esquece um pouquinho dos que estão ligados, principalmente à anatomia e fisiologia, que seriam, eu não falo choque sepsêmico, viu, mestre? Sepsemia até no intra, né? Já caiu já há um bom tempo em desuso. Essa é 2015. Né? A questão está até aí e tal, mas só para poder atualizar. Mas são alterações mais clínicas. Sim, as questões em relação a anafilática e séptica. Vai cair para selecionar a galera. Sim. A gente trouxe outra questão aqui de choque, se eu não me engano, ela é CBMPA também, tá, gente? 2022. E ela trouxe aqui perguntando sinais e sintomas de choque hipovolêmico. O que vocês acham desse tipo de questão? É uma questão possível da gente encontrar em uma prova de CBDF? Certeza. Só que tem uma observação. Porque elas são detalhezinhos pro nervoso e despreparado errar. Exatamente. E dava para complicar ela também. Era só colocar aí um neurogênico. Mandou bem. Que é o mais complicado da gente entender e explicar. Não sei vocês, mas eu, às vezes, não é que eu tenho dificuldade de ensinar, mas os alunos, às vezes, têm dificuldade de entender que a palavrinha mágica de choque em relação a EPH e anatomia e fisiologia é compensação. Então, o Filho de Deus, quando a gente fala assim, a gente chega lá, por exemplo, fala ali, ó, que ele está lá embaixo, né? Que a resposta correta aí seria letra D de dado, né? O Filho de Deus tem lá pressão arterial baixa, tarará, pressão arterial normal ou diminuída. Ele acha, né, Messi, que quem tem hipotensão, a frequência cardíaca e a frequência respiratória também estariam baixas. Mas não necessariamente, porque o organismo, pelo menos de início, está tentando compensar. Uhum. E aí tem a questão da perfusão que sempre cai. E o neurogênico poderia realmente, né, dar aquela quebrada geral na galera, porque ela é mais difícil da gente explicar, que ele oscila muito mais para BRAD do que para TAC. Uhum. Com certeza. Quer mais bizu, vem pro Bravo Mike, Zé Ruel. Aproveitando aí o que a gente tá falando, tem muita gente que manda mensagem pra gente no Instagram, né? E aí, como é que eu faço? Mano, dá pra passar sem cursinho? Dá. Falar que não dá é mentira. Mas que é mais difícil, bem mais difícil. Então, primeiro, a gente já sabe o caminho das pedras. Tem professor aí com 54 anos de experiência. Tá ali no bastidor, inclusive. E tem... Professor Michael na área. São do Brasil se divide em quatro. É o colonial, imperial, aí moderno e pós-moderno. Ele é da época imperial. Já é antigo. Mas assim, qual é a diferença? O cursinho, ele facilita, ele mastiga a coisa para você. Então é muito mais fácil. E tem que investir, não tem como. Eu falo porque eu fiz presencial e online na minha época. Né? Então tem que investir, entendeu? Não tem como. Por quê? Porque esses detalhezinhos você vai aprender em cursinho, entende? Então a gente quer ter você aqui não só porque para o nosso nome crescer, mas é para você passar. Nosso objetivo é vaga tem. É só quanto mais rápido você entrar, mais provável que você esteja dentro dos primeiros colocados, entendeu? Do que está entre os últimos, igual a gente conversa, né, com o pessoal que entrou agora. Normalmente chega antes. Né? A gente já tem 5 anos de bombeiro. Tem pessoal que entrou agora, né? Claro que teve a questão da pandemia, mas é uma diferença muito grande. Sim. Salário, promoção, carreira, é uma diferença gigantesca, entendeu? E é 1 ponto, 2, 3, 5 pontos, é a diferença de 1, 2, 3 anos para você ser chamado. Exatamente. Pessoal, aqui a gente trouxe uma questãozinha aqui sobre lesões de extremidades, né? Questãozinha que normalmente é tranquila, questão de lesões de extremidades, comum de cair em prova, é questão meio batida, a galera normalmente acerta, só que essa aqui ela trouxe um peguinha, né, mestre?
Conseguiram visualizar ali? Ele cita lesão de articulação, aí muita gente já vai lá e marca lá a luxação, na hora. Só que não lê o resto da questão, não presta atenção direito e não vê que tá trazendo ali outro tipo de lesão, que seria o entorse, que ele cita ali logo embaixo, rompimento de vasos sanguíneos, tendões. Exatamente. Mais uma questão que está aliando, é claro, né, a anatomia e fisiologia, e lógico, junto com o EPH, e aquele macetezinho que a gente sempre fala, né? Luxação, perda do contato entre os ossos de uma articulação, palavrinha mais de luxação, articulação. O cara que já foi lá e leu, já desde o início, lesão de articulação, ele já cravou e já vai marcar já de imediato. Calma, leia o enunciado. Eu gosto de destacar, na maioria das vezes, ler com atenção e destacar a palavrinha-chave. E a palavrinha-chave ali, por incrível que pareça, está aí no final, que é a consequência, que vai causar o quê? Ligamento. Então, se você gravar palavrinha mágica de entorse, ligamento. Palavrinha mágica de luxação, articulação. Convulsão, pronto. Aí já está convulsionando é na prova, né? Tá? Então, assim, sem mais delongas, né? Claro, né? Então, um macetezinho que a gente sempre passa, né? E essa sempre cai. Parece uma questão de primeiros socorros, né? De início. Mas se você aliar com a anatomia e fisiologia, uma diferença, viu, mestre? Rapidinha. Para você que vai fazer o concurso do bombeiro, tu tem que saber a diferença entre primeiros socorros e emergência. Né? Por exemplo, um negócio que a galera confunde muito, tá? A parte de primeiros socorros tem muito improviso, as pessoas têm muita dificuldade disso. Tu não vai, vou estar lá no codó, o cara cai, meios de imobilização, galho de mexerica, papelão, né? Liguinha de dinheiro, perna de óculos. Não, cara, você vai estar estudando, supostamente você vai ser tratado como um socorrista, sim, como um bombeiro, você terá, lógico, todo o material em mãos e tudo mais. Então, já facilita, as pessoas têm dificuldade muito de entender, nós somos instrutores, os três até, né, de curso de primeiros socorros, de curso de emergência, então você tem que saber diferenciar bastante o que é primeiros socorros, que tem improviso, e emergência, que é o que vai cair na sua prova. Próxima questão aqui, pessoal, a gente trouxe uma questão de queimaduras, trazendo regra dos 9, né? Que é um conteúdo assim que também cai bastante, que é um conteúdo de bastante recorrência em todas as provas que cai EPH. E essa questão aí, ela veio de forma leve, mas poderia ter vindo muito mais aprofundada, né? Poderia fazer comparações, colocar para você fazer um cálculozinho ali. Como vocês falaram, o candidato às vezes no nervosismo ele erra besteira e às vezes um cálculo, uma soma ele erra. Essa aí o cara nervoso ele nem faz. Ele nem E erra mesmo. Até principalmente que ele cita ali a questão da face posterior. O cara vai pensar em face, ele vai errar duas vezes. Ele vai pensar em face, né, e vai pensar em cabeça e vai marcar que é 9. Lembrando que face, se for de rosto, é 4,5. Já começa por aí. Porém, né, claro, face posterior seria tronco posterior, que muita gente também confunde, né, mestre, às vezes com o que são as costas. É a face posterior, é o tronco posterior, né? E às vezes as pessoas confundem muito a questão, né? O que é perna, o que é coxa, qual o protocolo que a gente segue e tal. Queimadura sempre cai. E aí ele foi muito simples, né? Observando que tem escrito aí prova anulada, gente, não é a questão, tá? Até o Brasil comentou tal, foi a questão da prova, mas foi um tipo de questão da IDECAN, que é o que a gente espera que pode, né, vir também. Mas ele perguntou de uma região específica, ele não pediu para a extensão total. Isso, mas pratiquem, pessoal. É exatamente estar praticando esse tipo de questão para não cair nada no esquecimento. Observem as peculiaridades, cansem de fazer esse tipo de coisa, porque na hora da prova, por incrível que pareça, quem sabe erra. O cara estudou, o cara sabe o conteúdo, às vezes ele fez questão e no nervosismo ele erra. Para a gente se blindar disso, a gente se prepara cada vez mais. Quanto mais preparado, menos nervoso você vai ficar na hora da sua prova. Exatamente. Belezinha? Eu parto muito do princípio também da questão da repetição. Né? Se você faz, principalmente os cálculos, né? Como tudo é múltiplo de 9, começam a coincidir os números e os cálculos. E agora, pessoal, a gente trouxe algumas questões de exemplo do que dá para complicar um pouco na prova, né? Onde que dá para pegar. E a gente vai ver que a maioria das coisas que dá para complicar é onde entra em fisiologia. Por quê? São conteúdos mais densos, conteúdos mais complexos. Muitas vezes quem não é da área da saúde acaba tendo uma dificuldade muito grande. E a gente tem dificuldade até para achar questões para estudar para esse tipo de conteúdo, né? Então, querendo ou não, derruba muita gente, né? A gente teve uma questãozinha aqui na nossa prova do CFO, que foi anulada, a mesma prova que eu peguei a questão anterior, que ela falava sobre fisiologia do sistema cardiovascular. É uma questão que ela é muito complexa, se a pessoa não tiver estudado a fundo ali essa parte, dificilmente vai saber em qual momento que a coronária vai perfundir ali o miocárdio, né? Em qual momento do ciclo cardíaco ali isso vai acontecer, e vai errar essa questão, certeza, né?
Uma questão que com certeza ela... Tem que ter uma questãozinha dessa para selecionar os melhorzinhos. Exatamente, vai selecionar quem estudou pra caramba. Exato. Essa é aquela questão que seleciona quem estudou muito. Essa é pra... Se você que tá assistindo isso acerta uma questão desse tipo aí sem ver a resposta, pode ter certeza que você tá ali entre os 10% ali que estudaram mais, com certeza, tá? Respostinha dela, beleza? Próxima questão que eu coloquei aqui que pode complicar um pouco, até tava trocando ideia aqui com o Estevão, né? É um conteúdo pouquíssimo abordado em prova, pouquíssimo. A OCP trouxe ela no CBMGO, na prova do CFO, trazendo uma definição de sistema porta. Cara, é um negócio que ninguém imagina que vai vir cobrando numa prova. Ninguém imagina. Dificilmente uma pessoa que estudou da forma convencional e que não é da área da saúde, acerta. Claro, a questão ela tem algumas alternativas ali que a gente consegue eliminar, né? Para aumentar a porcentagem de acerto. Só que de conhecimento, assim, ter certeza, dificilmente vai ter. Não é isso? Questão bem complexa, questão bem elaborada. E pode vir caindo desse jeito na nossa prova também, tá, gente? Boa questão. É. E interessante gravar que a gente aqui no Bravo Mike, tanto no online quanto presencial, a gente tem fixado muito a questão de termos técnicos, né, mestre? Sim. Utilizado, é lógico, né, para a nossa área de anatomia e fisiologia, principalmente emergências pré-hospitalares, que como a maioria não é da área, às vezes até a galera que é da área tem um pouquinho de dificuldade, né? Tá? Então, vem com a gente aqui, Bravo Mike, que você vai ter... Vem pra cá! Vem pra cá, Zé Sua Ruela. vaga aqui. Só chegar! Só se inscrever que você já passou. Brincadeira, tem que estudar muito. É difícil. Caminhada longa. Uma questãozinha aqui de avaliação do paciente, mais específica ali, avaliação secundária, exame físico ali, né? Trouxe também do CBMGO CFP 2022, que foi pela OCP. E ela traz ali uma coisa que é um pouco complicada, né? Quando a gente estuda isso, né, Jean, o que a gente decora? Céfalo. Aliás, duas observações, né, mestre? Já que você falou. A gente até fala a questão de céfalo caudal, né, que a gente fala, principalmente na avaliação secundária, tal, igual foi citado aí, né? Até no método SAMPLA, na minha época eu aprendi, Michel também deve ter aprendido o método AMPLA, né? Desde o início, que entra o S de sinais e sintomas ainda, tal. Era só A. E aí, o que é importante fixar, lógico, né? Na avaliação secundária, que vai entrar realmente a questão de anamnese, exame físico, tarará, breve direcionado. As pessoas pensam muito na questão de realmente, né, da cabeça aos pés. Aliás, viu, Brasil? Quando a gente aprendeu, era céfalo caudal, né? A gente falava céfalo caudal, mas a gente sabe que é da cabeça aos pés, céfalo podálico. E outro dia um menino até comentou comigo, Medeiros, falou: professor, não entendi muito bem daquele céfalo paudal. Eu falei: cara, esse aí nem eu sei qual que é esse, mas ou é podálico ou é caudal, tudo mais. Mas enfim, numa emergência você não tem muito tempo, né, mestre? Então, por exemplo, ali, né, a resposta seria realmente letra B, porque a gente já pensa crânio, face, pescoço e tórax, tarará. Aí pensa assim, mas na ordem já não vem já os membros superiores lá? Então, por eliminação Pois já é. dava, né? E aí, justamente, tem uma questão que pergunta cabeça... Do nosso, né? Cabeça, pescoço, tronco e membros. membros. Aí a questão simples, uma questão besta. Se não tivesse pescoço, estaria errado. Então, Cara. esses detalhezinhos que a gente aqui no projeto Bravo Mike quer te passar, entendeu? Sim, Bem lembrado. É bem comum, né, a gente esbarrar com as questões bestas, assim, mas que na hora da prova, o nervosismo então, gera uma dificuldade, gera uma duvidazinha. Exato. Só uma observação, essa questão é para vocês poderem ter noção, né, que eu trabalho em Goiânia também para algumas coisas aí, outros projetos e tal, nesse concurso. O que é interessante gravar? Muita gente falou assim: professor, a gente vai entrar com recurso, tarará, tarará. Eu falei: cara, entrar recurso para quê? Né? Entendeu? Então, as pessoas, por quê? Dificuldade de interpretação, ou então, às vezes, não leu o protocolo. Ou não estudou no Bravo Mike. Exato. Próxima E aí perguntando questãozinha sequência, né? Sequência. aqui. Questão extremamente complexa essa aí, gente. Nível topíssimo. CBM Pará, CFP. Uma questão sobre sistema digestório, trazendo um pouco de fisiologia. E como a gente comentou lá no início, né? Entrou em fisiologia, acaba derrubando uma galera mesmo. Muito difícil, trouxe a origem de epitélios, fez uma mesclagem ali de uma brincadeira com meso, endo e ectoderme, fez uma brincadeira com quimo e quilo,
trouxe as glândulas anexas, colocando uma que não tem nada a ver no meio. Tem bizu pra saber a diferença de quilo e quilo, viu? Ixi, tem bizu Só na pra aula tudo, que eu te tem bizu conto. pra tudo. Estevão é o rei do mnemônico, do bizu, da... Aliás, a gente tem que patentear essas coisas. Tem Viu? mesmo, que eu... Tem nega aí, nega que eu digo, né, gente? Com todo respeito, né, Michel? É, nega sou eu. Tem copiado ou melhorado. Eu já vi mnemônico melhor do que os nossos que a gente já criou aqui. E essa questão, pessoal, ela trouxe uma parte ali que a resposta dela, inclusive, seria relacionada com a fisiologia, aí, falando sobre hidrólise de peptídeos no suco gástrico, pela pepsina e tudo mais. Complexa, questão difícil, que boa parte dos candidatos poderia errar essa aí, até porque as questões, as alternativas não são tão elimináveis assim se a gente não souber a resposta, né? É uma questão bem elaborada, uma questão que se caísse, com certeza seria para nivelar ali aquele pontinho que falta para os primeiros colocados, não é isso? Exatamente. E é isso, Lembrando pessoal. que tem questões fáceis e questões difíceis. Isso, uma prova não é só questão difícil. Exatamente. Mas você vê uma questão como essa, tem que ter vários conteúdos alinhados, né? E aquela questão do epigástrico, que foi anteriormente, está em planos anatômicos. Sim. Que é a primeira matéria que a gente estuda, que é uma matéria básica. Então, essa tendência aí que a gente acha de ter cada vez mais os conteúdos mesclados, né? Trazendo dos dois conteúdos. E o que a gente espera? Que você venha estar conosco, porque aqui estão os melhores. Né? Eu tenho a honra de estar aqui com eles, né? O professor Jean foi meu professor já, e hoje estar sentado aqui ao lado dele, de fato, é uma honra. Pode sentar no meu colo aqui, se a vontade for grande. Aqui a maioria dos professores são bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros é uma instituição que a gente ama trabalhar, diferente de um cara que passa num analista administrativo de não sei que órgão, toda segunda ele odeia ir pro trabalho. A gente tem prazer de trabalhar aqui. Não é um órgão que você vai trabalhar só pelo salário que você vai receber no final do mês, a remuneração. Mas é um trabalho que traz muita alegria, né? Você vê que o Jean é meio depressivo porque a idade dele, 65 anos, não tem como, né? Mas quando ele começou a dar aula, não tinha como mais fazer o concurso. Tem gente que fala assim, Jean, você passou no concurso de secretaria e tal, porque na época era só assinar o documento. Não, calma, também não foi assim não. Né? Quer vir trabalhar aí? Mas é um local... Ele fundou o SAMU. Tem 20 anos só o SAMU, tem. Mentira, Jean. Essa parte é verdade mesmo. Tu não fundou o SAMU? Essa parte é verdade. Não, fundou não. Era Jamu antes. Sacanagem. Mas assim, o bom da gente, igual os meninos falaram. Eu, particularmente, não sou bombeiro e tal, mas eu peguei realmente o início do SAMU. Né? Houve uma época que, quando a galera ligava, né? Por exemplo, Só a pra galera lembrar, não o sabia SAMU se tem mais de ligava 20 pra SAMU, anos, pro viu? bombeiro, O SAMU existe há mais de 20 anos, tá? E aí o que acontece? Claro, né? Aí não sabia para quem que ligava, né? Então realmente houve uma época que era uma confusão. Chegava as duas juntas, tarará, demorava. Normalmente a PM chegava primeiro, tal. Não tinha aquela regulação controlada igual a gente tem hoje, tá? Um negócio bem diferente, né? E bem setorizado, vamos dizer assim, né? Mas isso é bom porque quando a gente fala do que a gente viveu, facilita. Facilita. Tem alguns tipos de ambulância, viu, meu Deus? Essa parte é verdade mesmo, que eu vi até surgir mesmo, né? Essa parte é verdade, né? Tá? Então, o que acontece? A gente gosta do que a gente fala, a gente vive, né? Isso facilita pra gente. Então, por exemplo, eu particularmente amo emergência porque eu não gosto muito de rotina. Então, por exemplo, às vezes, né, eu não sou muito de pegar essas fraturas igual, né, o Estevão pega aí, fratura de pardal, essas coisas aí e tal, de vez em quando. Mas aí o que acontece? Mas chega lá, não é só um pardal, tem a família do pardal. Né, trazendo para nossa área, tal, foi uma bala perdida. Né? Chega lá, foi realmente 35 balas perdidas, que eram para ser, né, uma no peito, e tinham 25, 35 no abdômen, e o cara tá vivo. E aí, você, né, Michel, consegue salvar. Né? Então, isso aí é que é importante de gravar. Então, assim, para você... É verdade, na maioria das vezes é. Pai de família leva um tiro na orelha, morre. É verdade. É o senhorzinho que fez queda da própria altura, tava na esteira em casa, né? Caiu de joelho, bateu a cabeça, morreu de trupico, igual a gente fala e tal. Então, assim,
Vem pro Bravo Mike, realmente, porque a gente gosta do que a gente fala. A gente não gosta, a gente ama isso aqui, né? Todo mundo aqui tem experiência. A gente tem professor de português que tem experiência em emergência. Então, isso é para poucos. E o ambiente aqui né? é excelente, pessoal. O ambiente é sensacional, tá? Inclusive, a gente está aqui, né? No presencial agora no momento, né? Então, a gente tem um estúdio aqui, tem um podcast e tal. Então, a gente realmente está estruturando. Eu, particularmente, vim para cá, né? Já gravei, já trabalhei praticamente em todos de Brasília, né? E alguns do Brasil, tanto presencial quanto online. E eu vim para cá, não foi de graça. Aliás, não foi de graça mesmo, não. Né? Mas, Desde antes da criação de Brasília. Desde antes da criação, mas tava... eu, particularmente, né, comprei a ideia junto com os meninos, lógico, né? E a gente tem uma equipe que, particularmente, eu acho sensacional. Tanto do online quanto do presencial. Vem para cá. E não adianta você ficar, vou esperar o edital para depois, lógico. A turma 6 está para começar, né? Os meninos vão comentar aí, né? O presencial também está de portas abertas para vocês. Provavelmente é o último, né, do ano de 2023 e o edital tá para sair, Zé Ruelo. Então vem com a gente que eu quero 10% do seu salário. Pessoal, corta para um aqui, ó. Ó! Corta pra um. Lembrando aqui, ó, turma 6 está com as matrículas abertas. Não perca essa oportunidade. A gente está fazendo essa imersão sensacional, produzindo um conteúdo único aí no YouTube. Eu tenho certeza que vocês não vão achar isso em lugar nenhum. Isso é só uma amostra gratuita do que a gente vai encontrar dentro do nosso projeto. Tem muito mais coisa, tem questão, PDF, videoaula, correção de redação, banco de questão comentada em vídeo, reunião quinzenal de direcionamento, tudo que vocês pensarem que é útil para a aprovação de vocês, a gente lutou, a gente correu atrás, a gente conseguiu. Então vem com a gente, as vagas acabam rápido e eu tenho certeza de que você não vai se arrepender de estar fazendo esse investimento. Só vai se arrepender quando sai o resultado e você vê seu nome lá em Exatamente. 4.550. Você, caraca, por que eu não investi antes? E aí bate aquela invejazinha branca, né? Nossa, meu colega passou, sei lá, na faculdade ou no curso ele era tão fraco, tarará, tarará, mas por quê? Ele teve disciplina e ele teve foco. E o cursinho te ajuda a ter isso. Você sai da aula assim, pô, realmente eu tenho que estudar hoje. Você tá em casa, não, vou estudar sozinho, você não sabe o que estudar, não sabe como começar. Então essa é a diferença do estar no cursinho. Eu vou falar, já se falei umas 5 vezes na live aqui. Eu fiz presencial e online quando eu estudava. E deu certo por isso. A gente era da segunda turma, né? Então deu certo por isso. Sozinho é mais difícil. Então vem logo pra cá e para de frescura. Bora, pessoal. Então, obrigado aí pela participação na nossa imersão. Continue acompanhando aí os próximos episódios. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E até a próxima. Nos siga no Instagram. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Abraço.